Uma das indústrias com maior impacto no nosso planeta é a indústria da moda. E para provocar a reflexão sobre a importância dessa indústria, os impactos dela e como isso afeta o nosso comportamento no dia a dia, surge um movimento muito importante no mundo chamado Fashion Revolution, ou a Revolução da Moda. E nós temos conosco a Bárbara Poener, que é uma porta-voz desse movimento e está aqui para compartilhar os seus conhecimentos sobre isso. Seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem com você? Tudo, com você. Tudo bem. Bárbara, você é uma menina jovem. Me fale um pouco sobre você e como você ingressou nesse movimento pela sustentabilidade na moda. Bom, meu nome é Bárbara, né? Eu tenho 23 anos, e aí eu cursei, estudei moda na Universidade do Estado de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e aí antes mesmo de começar a estudar moda, eu já, enfim, vinha no movimento de fazer algum curso e, enfim, ingressar numa profissão que tivesse um apelo mais social, assim. E eu fiquei muito em dúvida se eu fazia moda ou não, porque eu ficava com esse questionamento de, poxa, será que a moda tem tantos problemas, né, tantas mazelas ambientais, sociais, desde poluição até sistemas de trabalho análogos à escravidão, enfim. E aí eu ficava com essa dúvida, mas acabei cursando, né, ingressando no curso de moda em 2016, e ali eu descobri várias formas que a moda realmente pode ser e pode ter um potencial ali transformador de regeneração, de empoderamento. E aí, logo no início, eu me envolvi com algumas atuações na graduação, mesmo a bolsa de extensão que chamava Ecomoda, que ia mais para esse viés de sustentabilidade na moda. Me envolvi com alguns outros movimentos, como Roupa Livre, que fala sobre reutilização e troca de roupas, e conheci o Fashion Revolution já em 2016, e aí comecei como voluntária na equipe local do Fashion Revolution Florianópolis, e aí depois fui, enfim, me adentrando cada vez mais nessa área, assim, de realmente conseguir unir sustentabilidade com a moda, pensando a sustentabilidade de uma forma mais holística mesmo, que envolve questões ambientais, sociais, culturais, políticas, enfim. É isso. E como que você... me explica para a gente o que é o movimento Fashion Revolution, como ele começou, aonde ele está, quais são os impactos dele. Claro. O Fashion Revolution, ele é um movimento global, presente em mais de 100 países, então a gente tem uma atuação aí bem capilarizada. Ele começou depois do desabamento de um edifício que chama Rana Plaza, lá em Dhaka, Bangladesh. Esse edifício, ele produzia itens de vestuário para grandes varejistas mundiais aí, e ele desabou no dia 24 de abril de 2003 por péssimas condições de trabalho, péssimas ali condições super insalubres, o prédio estava se deteriorando literalmente, e aí desabou, e foi uma grande tragédia mesmo, industrial e mundial. Mais de 1.000 pessoas morreram, mais de 2.500 pessoas ficaram feridas. Então foi um grande desastre, assim, que revelou esses sistemas de exploração da indústria da moda. Assim. E aí o Fashion Revolution surgiu inicialmente em Londres, na Inglaterra, por algumas ativistas e profissionais ali que já lidavam com essa questão da sustentabilidade na moda. E aí ele surgiu como uma resposta a isso, e surgiu com um mote inicial, que é quem fez minhas roupas, que é o nosso slogan, digamos assim, e a nossa pergunta norte até hoje, da gente se questionar, né, quem fez as minhas roupas, como elas foram feitas, enfim, em que condições, né, estavam os trabalhadores, que recursos ambientais foram utilizados para fazer aquela peça de roupa. E aí o Fashion Revolution foi se espalhando, então começou ali em 2013, e aí ele, né, um movimento mundial, tá em vários países, como eu coloquei, e aí no Brasil ele veio com a Fernanda Simon, que hoje é a diretora executiva do movimento. Ela morava em Londres, e aí ela voltou para o Brasil em 2014 e trouxe o movimento junto com ela. E aí o movimento começou aqui, então, nesse ano de 2014, e aí também foi super se expandindo, e hoje a gente fala um pouquinho da atuação no Brasil, assim, a gente também é bem capitalizado, e a gente funciona com várias frentes de atuação e de projetos. O maior projeto e maior
mobilização que a gente tem no ano, digamos assim, é a Semana Fashion Revolution, que é uma semana ali que pega bem o dia 24 de abril, que relembra, né, a data ali do desabamento. E aí, nessa semana, a gente induz super o questionamento, induz super as pessoas a perguntarem quem fez minhas roupas. Então, a gente cria uma rede de mobilização, convidando e induzindo as pessoas a perguntarem para as marcas, varejistas, indústrias, quem fez minhas roupas, a mostrarem suas etiquetas, a falarem, a demandarem essa pergunta para os responsáveis, né? E junto a isso, a gente também cria toda uma base ali de conscientização, né, para, enfim, mostrar os impactos da indústria da moda, mostrar quais são esses problemas, como que essa indústria, né, enfim, tem se comportado tanto em âmbito social como ambiental. E aí a gente tenta sempre dar as ferramentas de mobilização, assim. Então, a gente tem um norte também, assim, de 3 passos básicos, assim, que é sensibilizar, informar e agir, assim. Então, é isso, né, de sensibilizar, de mostrar como que é essa indústria, de informar, de, enfim, escancarar ali os seus impactos, mas também de provocar uma ação e conseguir induzir as pessoas a terem uma ação, tanto a nível individual, como a nível mais coletivo e social, assim. E aí, dentro disso, né, nessa semana, a gente criou um sistema de representantes e embaixadores estudantis locais. Então, a gente tem representantes do Fashion Revolution hoje em mais de 60 cidades do Brasil, em todas as regiões, aí de norte a sul. E aí, esses representantes são responsáveis por planejar e, enfim, projetar essa semana Fashion Revolution ali em abril, mas também tocar o movimento durante o ano todo. Então, realizar essas ações de conscientização, de, enfim, de convidar as pessoas ali para conhecerem o movimento, de se engajarem e tal. E a gente também tem, nesse formato, os embaixadores estudantis, que são responsáveis por fazer a mesma coisa, só que dentro das suas universidades. E aí a gente tem alguns outros projetos, tem os 2 principais que eu vou citar brevemente, que é o Fórum Fashion Revolution, que é um evento de cunho acadêmico. Então, ele é voltado para apresentar e, enfim, coletar pesquisas que sejam direcionadas para a sustentabilidade no âmbito da moda. Então, ele é a primeira plataforma que foca nessa questão da sustentabilidade ali nessa indústria, né? E aí o fórum, ele acontece desde 2018, então nesse ano, em outubro, a gente vai ter a terceira edição totalmente online, então até fica aí o convite. As inscrições estão abertas para os ouvintes, é totalmente gratuito e vai ser no nosso canal no YouTube. Enfim, ele reúne várias pesquisas, né, nesse âmbito, assim, e é bem legal de ver como que tem se desenvolvido cada vez mais, assim, essa seara. E aí a gente tem o Índice de Transparência da Moda no Brasil, que é um projeto do Global, que foi implantado aqui no Brasil, e ele é um índice que analisa o quão transparente algumas varejistas são sobre seus processos produtivos, sobre suas políticas, sobre sua rede de fornecimento. Ele não é um índice de sustentabilidade, ele é um índice de transparência, a gente sempre gosta de reforçar, porque são coisas diferentes, né? Mas, assim, o índice, ele no Brasil analisa, esse ano está analisando 40 marcas, grandes varejistas, né, são grandes marcas, com um impacto um pouco maior, né, do que se fossem pequenas marcas. E aí é isso, ele analisa tudo que está público. Então, ele olha quais ferramentas, né, que a gente pode ter para conhecer a marca, as políticas da marca, os seus impactos ambientais, se publica a diferença salarial entre homens e mulheres, se publica como lida com seus resíduos, tudo que está público a gente analisa e faz ali um índice mesmo, né? Para a gente conseguir ter ferramentas também de questionar e responsabilizar os responsáveis, assim, né, por esses grandes impactos da indústria, assim. E aí, no geral, a gente também atua, assim, bastante forte na comunicação, nisso de informar, de conscientizar, de tensionar essa mobilização coletiva, e aí nisso a gente atua o ano inteiro, né, então a gente tem esses representantes que atuam de forma mais pontual, mas a gente tem a equipe núcleo, que é da qual eu faço parte, que fica nessa gestão desses projetos e, enfim, o ano todo com esse trabalho. Muito legal. Muitas ações também, com muita capilaridade no país inteiro e também em diversas gerações e diversas áreas, na indústria, na educação e tudo isso. Me diz uma coisa, você, como jovem, atuando como ativista numa área tão importante,
Como você vê as transformações que estão acontecendo no mundo? Você acha que o teu movimento está crescendo, que a consciência está crescendo, que a moda está se adequando no mundo? Quer dizer, quais são os efeitos que você está vendo? Se esses efeitos estão se acelerando, não faça uma análise para mim, fazendo favor. Claro. O Fashion Revolution ele cresceu bastante, inclusive no Brasil, assim, a gente tem uma atuação super forte, que realmente é bem sólida, assim, um dos países que, enfim, é mais firme nisso, assim, depois do global, né? E a gente vê essa crescente, assim, de mais pessoas se interessando pelo movimento, de mais pessoas ali perguntando e tal. E isso a gente vê na prática, assim, né? Por exemplo, até citando o fórum, assim, cada ano a gente tem mais trabalhos submetidos, mais estudantes, e não é só para estudantes o fórum, né? Mas cada vez mais pessoas apresentando ali seus trabalhos, suas pesquisas nessa área, assim. Mas ao mesmo tempo, acho que, né, a gente tem bastante a avançar, mas a gente está nesse caminho, né? Acho que a gente, enfim, está cada vez conseguindo mais trilhar isso e se consolidar nesse sentido, assim. E aí, olhando para as pessoas, né, que se engajam e são ativistas, a gente também vê uma crescente aumentando cada ano, né, nas pessoas que questionam quem fez minhas roupas, as pessoas que, enfim, começam a pensar sobre isso, até na área da comunicação e na comunicação digital, ali, que é, inclusive, onde eu trabalho bastante, Fashion Revolution, a gente, enfim, sempre recebe muitas perguntas, são sempre muitas pessoas interessadas, assim, em saber mais, ou que não sabiam tal coisa, e ficaram muito chocadas, às vezes até com alguma informação. Então, isso a gente vê cada ano se expandindo, assim. Isso realmente é uma força motora, assim, para a gente, enfim, continuar ali com o nosso trabalho, e a gente tem um trabalho super de mobilizar as pessoas, assim, né, de induzir a esse engajamento, assim. E a gente também fica feliz de ver o crescente nos representantes, nas equipes locais. E como a gente tem essa atuação local, é interessante de ver como se comporta em cada cidade, assim. Então, cada cidade também, estado, né, tem suas peculiaridades e tal. Acho que talvez citando um pouco, assim, esse cenário da pandemia e tal, ao mesmo tempo a gente freou algumas coisas, falando, assim, das indústrias no geral, né, a indústria da moda que, que tem muitos impactos, né, e aí, ao mesmo tempo, a gente olhando depois de 6 meses, né, como que tem se comportado essa indústria, assim. E, na verdade, o cenário, infelizmente, não é dos melhores, assim, para os trabalhadores e trabalhadoras, assim. Então, por exemplo, muitos trabalhadores em Bangladesh, na Índia, que são grandes produtores do vestuário global, estão super afetados com isso, porque eles recebiam pedidos, né, de grandes marcas aí mundiais, e muitas simplesmente cancelaram pedidos ou não pagaram os pedidos já prontos. Então, o cenário que se desenha, assim, tem essas complexidades para os trabalhadores, para as trabalhadoras, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve o dia de sobrecarga da terra, por exemplo, adiado, né? E a moda tem grande pé nisso, nesse dia de sobrecarga da terra, porque é uma grande poluidora, emissora de gases de efeito estufa, enfim. E foi bom, né, que teve esse adiamento, mas ao mesmo tempo ainda não é o suficiente, né? E na verdade a gente não quer que esse adiamento aconteça por uma pressão, por uma pandemia, por uma crise que está sendo tão severa para tanta gente, né, provocando tantas mortes, enfim, a gente quer que isso aconteça, enfim, de uma forma integral, mais holística mesmo, assim. Então, é um caminho que a gente vem trilhando, e aí eu particularmente, assim, vejo muito como é um caminho, único caminho possível, assim, em frente a todos os desafios que a gente tem, é de seguir nessa luta, e é de seguir também se juntando com as pessoas, assim, né, sozinha a gente tem, né, nossas particularidades, nossa atuação, mas quando a gente vai se somando e se aglutinando, a gente vai ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais voz, e vai conseguindo realmente expandir, difundir mais essa pressão, essa mobilização, essas demandas, enfim, acho que vai um pouco por aí. muito legal ver tantas pessoas envolvidas, jovens envolvidos, e essa consciência crescendo
principalmente numa área onde o impacto é muito grande. E não só o impacto na atmosfera, o impacto nos recursos naturais, mas também o impacto sobre as pessoas, sobre como elas se parecem, sobre a pressão da propaganda, a pressão da indústria sobre os nossos costumes, sobre o nosso gostar, sobre a nossa autoconfiança. Tudo isso está sendo questionado e mudado. Muito obrigado, Bárbara, pela tua participação. Ficamos todos muito felizes em ouvir mais sobre esse movimento que tem nos ajudado nessa jornada pela construção de um mundo melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, e fica o convite também para acompanhar a Fashion Revolution nas mídias, blogs, e fazer parte desse movimento. Obrigado.